Boa noite, pessoal. Eu sou a Beatriz, eu estou no sétimo período do curso de licenciatura de matemática na UFOP, e a gente vai apresentar agora para vocês, né, a nossa oficina com o tema Introdução à Função. Então, a gente vai fazer basicamente um resumo, né, sobre o que são as funções e as principais características, né, para a gente caracterizar uma função. Então, para a gente ter noção, né, do que é uma função, a gente percebe que no nosso dia a dia existem muitas variáveis que, se relacionadas, podem gerar funções, né? Então, por exemplo, quando você sai com seus pais, né, ou você sai de carro mesmo, você precisa pagar para estacionar o seu carro em algum lugar. O valor que você vai pagar, ele vai depender do número de horas, né, dos minutos, da quantidade de tempo que você vai ficar estacionado nesse local. Outro exemplo seria o valor a pagar por quantidade de produto comprado. Então, por exemplo, você vai numa casa de ração, por exemplo, você quer comprar 1 quilo de ração para o seu cachorro. Então, dependendo da quantidade de quilogramas ou de gramas, né, que você comprar ali, que vai ser determinado aquele valor ali que você vai pagar. Outro exemplo seria a distância percorrida de acordo com o tempo. Então, por exemplo, se você tem uma velocidade aí, você está andando, né? E se passam 10 minutos que você está andando. Então, a distância que você vai percorrer, ela vai depender também do tempo que você está caminhando. Então, essas são situações do dia a dia que relacionam, né, duas grandezas que podem ser determinadas por uma função. Então, para a gente exemplificar melhor, a gente colocou aqui alguns exemplos, né? Exemplo 1. Valor a pagar por horas estacionadas. Suponha que 30 minutos em um estacionamento custe R$ 5. Então, quanto custaria 2 horas e 30 minutos neste estacionamento? Então, a gente teria que fazer a conta, né? Aqui a gente, como eu expliquei antes, a gente percebe que o valor a pagar, ele vai depender da quantidade de tempo que a gente ficou nesse estacionamento. Então, se 30 minutos custa R$ 5, 2 horas e 30 minutos, na verdade, são 5 vezes 30 minutos, né? Então, seria 5 vezes 5, que seria R$ 25. De acordo com o tempo estacionado, o valor a pagar aumenta, diminui ou permanece o mesmo? Por que a gente colocou essa pergunta? A gente colocou essa pergunta para que vocês tenham a noção de que de função crescente e decrescente. Então, por exemplo, quanto mais tempo você passar nesse estacionamento, você vai pagar mais ou menos? Você vai pagar mais, né? Então, só para a gente relacionar mesmo essas grandezas aí, se elas aumentam, se elas diminuem, de acordo com que elas vão variando os valores. Exemplo 2, né, que a gente pegou a mesma ideia de questão de estacionamento, a gente tem duas possibilidades, né? Você coloca o seu carro lá, você tem duas possibilidades. Ou você paga a situação A, que é R$ 4, né, fixo, mais 50 centavos por hora, ou a situação B, que seria R$ 1,50 por hora. A tabela abaixo, né, ela indica essa situação B, que é R$ 1,50 pelo número de horas estacionadas. Então, para a gente fazer uma simulação aqui, né, a gente vai completar essa tabela aqui. Essa tabela indica o quê? O custo que você vai pagar, já dependendo da quantidade de tempo que você vai ficar parado nesse estacionamento. Então, se você ficar 1 hora no estacionamento, você paga R$ 1,50. 2 horas, R$ 3. 3 horas, R$ 4,50. Então, basicamente, a gente vai fazer esse cálculo até 8 horas. Então, se a gente ficar 4 horas no estacionamento, a gente vai pegar o anterior, que seria R$ 4,50, e somar mais R$ 1,50. Então, para calcular 5 horas, eu vou pegar o que eu já tinha calculado, né, que era 4 horas, R$ 6, e vou somar com R$ 1,50, porque de 4 para 5 a gente está aumentando 1 hora só. Então, ficaria R$ 7,50. 6 horas parados nesse estacionamento seria R$ 7,50 mais R$ 1,50, R$ 9. 7 horas, R$ 10,50.
e 8 horas, R$ 12. Então, a gente pergunta, né, quais são as grandezas envolvidas neste caso e qual delas é dependente da outra. Então, a gente viu que as grandezas são o tempo, né, que a gente fica no estacionamento e o valor que a gente paga para ficar nesse estacionamento. Para a gente perceber qual é dependente de qual, a gente vai perceber qual que vai variar em função da outra. O custo total, ele vai ser dependente do nosso número de horas estacionadas. Chamando o número de horas de x e o custo total de y, escreva a relação entre o número de horas e o custo. Bom, a gente sabe que o custo total ele depende do número de horas. E por cada hora estacionada, a gente paga R$ 1,50. Então, se eu fizer 1,50 vezes o meu número de horas, eu vou sempre achar o meu custo total. Então, nossa relação ficou y igual a 1,50 vezes x. Lembrando que y é o nosso custo total e x é o nosso número de horas. Qual seria o valor pago para ficar estacionado durante 24 horas neste estacionamento da situação B? Nessa questão, você pode calcular de 1 hora até 24 horas, ou você pode usar a relação que a gente achou anteriormente, né? Que seria y igual a 1,50 vezes x. Nesse caso, o nosso x é 24, né? Que seria 24 horas. Então, a gente pagaria um valor total de R$ 36 para ficar 24 horas nesse estacionamento. Com um valor de R$ 30, quantas horas no máximo um automóvel poderá ficar no estacionamento? Perceba que agora ele não te deu o número de horas para calcular o valor total. Ele te deu o valor total para calcular o número de horas. A gente vai basicamente pegar a relação que a gente encontrou e substituir nela, né? Então, y é igual a 1,50 vezes x. O nosso y é R$ 30, né? E a gente quer calcular quem é x. Então, o 1,50, ele está multiplicando o x, a gente volta com ele dividindo, né? E a gente descobre que o x ele é igual a 20 horas. Então, a gente pode ficar 20 horas no estacionamento com valor de R$ 30. Então, agora, fazendo a definição de função, né? Tá, o que tem a ver essas grandezas que se relacionam, uma depende da outra, uma varia de acordo com o que a outra varia, né? Então, a gente vai fazer a nossa definição de função. Uma função, ela é uma lei de formação, como aquela que a gente encontrou, y igual a 1,50 vezes x, por exemplo, que associa as grandezas, que variam de forma dependente uma da outra. Então, função é basicamente isso que a gente acabou de fazer. Relacionar essas grandezas, que variam uma de acordo com a outra, em uma lei de formação. Ou seja, é uma regra geral que associa a cada elemento de um conjunto um único elemento do outro conjunto. Esses conjuntos, né, vocês já sabem, são o domínio e o contradomínio. Aqui a gente exemplificou, né, aquele exemplo lá que a gente colocou, via diagrama. Então, quem seria o nosso domínio? Seria todos os valores de x. E contradomínio, a imagem, né? É o valor que a gente achou do custo total. Então, para cada valor do domínio, que seria 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim sucessivamente, para cada um desses valores, a gente encontra um único correspondente, que seria o valor total. Então, para 1 hora estacionada, o único valor que eu encontro é 1,50. Para 2 horas estacionadas, o único valor que a gente encontra pela lei de formação é R$ 3. Então, é isso que define uma função, relacionar essas grandezas de forma que cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio quando você aplica essa lei de formação. Então, agora, pessoal, o Gabriel vai se apresentar para vocês, a gente preparou a oficina juntos, e ele vai falar um pouquinho também. Olá, pessoas! Vamos trabalhar aqui no seguinte exercício. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto de um custo fixo de R$ 2, mais um custo variável de R$ 5 por unidade fabricada. Sabendo isso, pede-se que completemos a seguinte tabela.
A gente tem então uma expressão que diz: para cada peça que eu pegar, eu vou pagar R$ 5 mais uma taxa fixa de 2. Se eu não tenho nenhuma peça, vezes R$ 5 por peça, então eu não pago nenhum valor relacionado à peça, mas ainda tenho de pagar o custo fixo de R$ 2. Para 0 será 2. Para uma unidade, eu terei R$ 5 vezes uma unidade fabricada, mais a taxa fixa, então 7. Para 2, 12. 3, 17. 4, 22. E por fim, para 5, 27. Formulando uma regra geral que forneça o valor a ser pago Y para uma quantidade de mercadoria X, a gente fica com a expressão Y igual a 5x mais 2. A variável x pode assumir quais valores? Represente o conjunto dos números que x pode assumir neste exemplo. Este conjunto representa o domínio ou a imagem da função. Pela aquela regrinha lá, né, que a gente percebeu no outro exemplo, a gente pode também fazer mentalmente, né, para esse exemplo aqui. Então, quem seriam os valores de x? Seria a quantidade de mercadoria produzida, né? Que no caso seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sucessivamente. Então, quem são os valores de x? É o conjunto dos números naturais e o zero também, né? Represente o conjunto dos números que x pode assumir nesse exemplo. Então, a gente colocou aqui no diagrama, né? Os valores, 1, 2, 3, 4, reticentes, na forma de diagrama mesmo, só para ficar mais visual. Quem seria esse conjunto, né? Ele seria o domínio ou a imagem da função? A imagem da função é o custo total. O custo total, ele é representado por 1, 2, 3 e 4, pelo que a gente calculou na tabela anterior? Não, né? Então, esse conjunto aqui é todos os valores do domínio. São os valores de x que você vai aplicar na função e achar o custo total. Essa daqui, o x, no caso, ela é a variável independente, né? Que faz parte do domínio. E no contradomínio estão as variáveis dependentes. Ela depende do valor de x. Então, você vai pegar esse valor de x e vai aplicar na função. Depois que você aplica na função, aí sim que você vai ter os elementos da imagem. Cada valor que eu tiver de x aí vai corresponder a exatamente quantos valores em y. Então pense o seguinte, eu tenho um valor de x, tem como reproduzir mais do que um valor em y? Sim ou não? Peguemos o x igual a 0, ele vai ter 2, vai ter como resultado 2. Para 1 ter resultado 7. Então, pelo menos do que a gente tem visto, não tem como reproduzir mais do que um valor. Então, para cada valor que existe em x, vai existir apenas um correspondente em y. Ou seja, para cada quantidade de mercadoria que eu pegar, vai existir apenas um único valor correspondente de preço a pagar. Usando os valores da tabela do item A, vamos marcar alguns pontos no plano cartesiano. Para isso, vamos utilizar um programinha chamado GeoGebra, que ele é extremamente útil para a gente representar funções, marcar pontos no plano, construir figuras entes geométricos, entre outras coisas. Então, vamos lá. Estando aqui no GeoGebra, a gente pode ver que temos um plano cartesiano e um monte de botões aqui que realizam tarefas diferentes. Desta vez, estaremos utilizando esse daqui, que é ponto, onde a gente, quando clica, estando ele selecionado, a gente clica sobre o plano cartesiano, a gente vai criar um ponto. Então, quando a gente tiver o x igual a 0, o x representa esse eixo horizontal. E o meu y, que está no eixo vertical, igual a 2, eu terei um ponto. Então, 0, 2. Para o meu x igual a 1, eu terei o meu y igual a 7. Então, as coordenadas serão 1 e 7. Movendo aqui um pouco para poder marcar. Não se preocupe que
as orientações aqui não somem. Para o meu x igual a 2, R$ 12. teremos R$ 12. E assim, a gente pode fazer sucessivamente com quantos pontos a gente quiser. Mais uma última vez, para x igual a 3, teremos R$ 17. y igual a 17. Temos coordenadas, então, 3, 17. Vamos afastar um pouco aqui para poder ver melhor. Como podemos observar, todos esses pontos que a gente marcou, eles parecem estar organizados de uma forma um tanto que interessante. É como se todos eles estivessem sobre uma mesma linha imaginária. Tanto é que, ligando os pontos um a um, a gente observa que todos eles estão em uma mesma reta. Para ligar os pontos aqui, eu utilizei essa ferramenta aqui chamada segmento, onde eu seleciono 2 pontos e eu consigo ligar eles. Olhando para o gráfico, então, né, de acordo com essa semi-reta aqui, que a gente percebeu que os pontos formavam, olhando só para o gráfico, como que a gente pode determinar quem é o domínio e quem é a imagem dessa função? Ora, basta a gente perceber quem são os representantes dessa semi-reta, desse segmento de reta, desculpa, no eixo X e no eixo Y, né? Então, basta a gente olhar quais são os pontos do plano, os pontos que são os X, né, no caso, eles são o nosso domínio, e os Y seriam a nossa imagem. Perceba que quando a gente ligou os pontos, a gente adicionou novos pontos. Por exemplo, dentro de A e B, tem vários novos pontos que têm representantes em X e representantes em Y. Tá? Então, a gente estendeu um pouquinho mais o nosso domínio e a nossa imagem. Tá. Então, a gente já descobriu que isso é uma função, já conseguimos identificar quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. A gente pode perceber também que o nosso domínio e o nosso contradomínio, que seria a imagem, né? A gente pode colocar eles dentro de um conjunto, né? Para definir quem são eles. Se a gente definir como domínio todos os valores de x, qual seria o gráfico dessa função? Vamos selecionar 2 pontos desse nosso segmento de reta e traçar uma reta sobre esses 2 pontos. Fazendo isso, diminui um pouquinho a tela, por favor. Fazendo isso, a gente percebe que a gente englobou todos os valores de x possíveis para o nosso domínio, e dessa forma a gente acrescentou também, né, todos os valores de y possíveis. Ou seja, o nosso domínio, ele passa a ser todos os pontos da reta x, e a nossa imagem passa a ser todos os pontos da reta y. Tá? Então, quando você estende o seu domínio, né, para todos os valores pertencentes à reta ao eixo x, né, esse gráfico ele se estende infinitamente para cima e para baixo, aqui nesse caso, né? Porque a gente não consegue limitar até onde vai esses valores de x. Vamos voltar lá para a apresentação agora. Tá. Outra coisa importante que eu esqueci de destacar é que para cada único valor de x no gráfico, a gente só obteve um único valor em y, né? Em momento algum, a gente, voltando no gráfico, né? Você desenhando aí também, você vai perceber que nunca você pode pegar qualquer x que você quiser. Se você traçar o correspondente dele em y, você nunca vai ter mais de um y correspondente, sempre um. Tá? Essa é a característica de uma função. Então, quando te der um gráfico e o exercício te pedir para você identificar se é função ou não, você vai ter que usar disso. Você vai ver, olha, tem um x que tem mais de um representante em y? Se sim, não é função. Pode passar, por favor. Esse também. Esse também. A gente já fez lá no gráfico. Então, a gente colocou alguns últimos exercícios aqui, né? Só para vocês treinarem mesmo, para identificar, de acordo com o gráfico, se é uma função ou não o gráfico.
Então, por esse exercício aqui, ó, vamos ver. Vamos pegar o x igual a 1. O x igual a 1, ele tem correspondente em 2, em y, né? Então, ok, o x, ele só tem o x igual a 1, ele só tem um correspondente, vamos pegar outro para a gente fazer um teste. Menos 1 para x. Menos 1 para x, ele está passando em cima do eixo x, né? Então, seria só o menos 1 e 0 mesmo. Então, verificando aqui, né, a gente percebe também que o gráfico é uma reta, então, esse gráfico aqui, ele está ok. Então, ele representa, sim, o gráfico de uma função. Agora, esse exemplo aqui, vamos pegar o x igual a 1. O x igual a 1, olhando a parte de cima do eixo x, ele tem um correspondente, que a gente não vai conseguir mensurar aqui agora, mas ele está bem pertinho ali do 2, né? Agora, olhando a parte de baixo do eixo x, a gente percebe que o 1, ele também tem um correspondente na parte de baixo do eixo y, do eixo x, né? Então, ele tem um correspondente positivo em y e um correspondente negativo em y, ou seja, o mesmo x, ele tem dois valores em y. Então, esse gráfico não é gráfico de uma função. Muito obrigado a todos pela atenção, um forte abraço e até a próxima.